A química forense é a ciência que transforma vestígios invisíveis em provas. Quando um crime acontece, substâncias como sangue, veneno, pólvora ou drogas podem permanecer no local, mesmo em quantidades quase imperceptíveis. É aí que entra a química. Técnicas como cromatografia, espectrometria de massa e espectroscopia revelam com precisão a composição desses materiais. Através da análise química, a ciência dá voz aos vestígios e conecta suspeitos, vítimas e cenas de crime com base em dados reais. Mais do que investigar, a química forense revela a verdade. A cromatografia é o método físico-químico usado para separar elementos de uma solução. Essa técnica mostra os componentes de uma substância mesmo que esteja misturada. Na química forense, a cromatografia se faz útil por meio da análise de tintas e pigmentos, drogas misturadas a outras substâncias, toxinas e amostras biológicas, resíduos de explosivos ou até venenos. A espectrometria é uma técnica analítica que identifica e quantifica substâncias com base na massa ou na energia das partículas que as compõem. Na prática, ela quebra as moléculas da amostra e mede a massa de cada fragmento, gerando um gráfico com picos, chamados de espectro, cada um representando um componente químico. Na investigação criminal, a espectrometria é usada para a identificação de drogas ilícitas, toxinas, confirmação de presença de resíduos de pólvora ou explosivos, análise de tinta, fibras e cosméticos. A espectrometria de massa, a mais utilizada na química forense, vaporiza a substância e a ioniza. Essas partículas são aceleradas em um campo elétrico e um detector mede a massa e a carga de cada partícula. O software transforma esses dados em um espectro gráfico, com picos que funcionam como uma impressão digital da tal substância. A espectroscopia é a técnica que analisa como a matéria interage com a luz. Cada substância reage de forma diferente, podendo absorver, refletir ou emitir comprimentos de onda distintos. Ela é usada para identificar substâncias químicas com base em seu padrão de luz. Bom, nos laboratórios forenses, as técnicas mais utilizadas costumam ser uma combinação da cromatografia e da espectrometria de massa. Então, o mais comum é você utilizar a chamada GC-MS, que é cromatografia gasosa junto à espectrometria de massa, que seria, no caso, a cromatografia gasosa é basicamente utilizar a separação em gases da cromatografia. Enquanto a segunda mais utilizada é a LC-MS. O LC significa a cromatografia líquida e o MS, novamente, significa a espectrometria de massa. A cromatografia líquida, ela consiste na cromatografia separando em líquidos, mas sem o uso de calores. Às vezes, o sangue tenta se esconder, sumiu da vista, foi lavado ou encoberto. Mas a química forense sabe onde procurar e como fazê-lo falar. Com apenas algumas gotas de peróxido de hidrogênio, a reação começa. Se houver sangue, a enzima catalase entra em ação e o oxigênio borbulha. A efervescência é sutil, mas reveladora. São bolhas que contêm uma história, mesmo sem palavras. É um teste simples, mas poderoso. Um primeiro sussurro da verdade escondida. Para a química forense, até o silêncio tem reação. A técnica mais inovadora da química forense é o ICP-MS, ou seja, a espectrometria de massa com o plasma indutivamente acoplado. A gente pega a amostra e transforma ela em plasma, que é um gás superaquecido. Os átomos vão se quebrar e ser ionizados. E depois a gente vai pôr isso dentro de uma máquina que vai analisar eles em nível atômico. Ela é muito confiável, porque ela tem uma sensibilidade altíssima e ela é muito prática. Então, até mesmo as amostras muito pequenas, em quantidades assim ínfimas, podem se tornar algo muito importante para o caso. Num crime moderno, o celular é mais do que um aparelho. É um arquivo de rastros invisíveis. Quando tocamos, deixamos partes de nós, suor, gordura, sal. A química forense revela essas impressões com técnicas simples, mas precisas. Cada impressão é única, uma identidade deixada sem intenção. A prova é fixada e registrada. Não se trata apenas de uma marca, mas de uma assinatura química. Para a química forense, o toque humano nunca é mudo.
A química forense tem grande importância no meio jurídico, podendo ser decisiva em processos penais e frequentemente usada para determinar sentenças. Para que a análise química seja validada legalmente, ela precisa ser feita por um perito oficial, use métodos científicos confiáveis e tenha uma cadeia de custódia preservada. Ou seja, ela precisa ter todo o histórico da amostra, como quem coletou, onde coletou, quem analisou, etc. O laudo pericial também exerce grande peso no julgamento, sendo comparado a outras provas e também confissões. Se tudo é feito corretamente, a prova química é decisiva no processo das condenações. Mas se a cadeia de custódia tiver algum erro, por exemplo, a prova pode ser anulada. Você viu uma silhueta no chão, fria, uma gota de sangue gritando no silêncio, uma digital no celular, uma identidade esquecida, um reagente borbulhando, o sangue tentando falar. Mas aquilo não era uma demonstração, era um crime, ao vivo. Um corpo, uma impressão, um nome que não deveria estar ali. A bala atravessou a carne e rasgou uma mentira. A química não sussurrou. Ela gritou. Tudo que você viu eram pistas, fragmentos de uma verdade oculta. Porque, na química forense, o sangue nunca mente e o crime sempre responde.